Todo dia, uma jovem mulher que administrava uma pequena loja de comida à beira da estrada em Chicago dava a um menininho sem teto refeições grátis. Ela nunca pediu por nada em troca. Ela não sabia a história dele. Ela não sabia quem eram os pais dele. Mas uma manhã tranquila, algo estranho aconteceu. 4 SUVs pretas pararam bem em frente à loja dela. Homens internos escuros saíram, os olhos deles vasculhando a rua como predadores. E então um homem poderoso emergiu do último veículo, um homem cujo nome lhe era sussurrado em medo por toda a cidade. A vida inteira dela mudou de uma maneira que ela nunca esperou. Quem era este homem perigoso? E qual era a verdadeira conexão do menininho com ele? Sente-se e descubra enquanto nós mergulhamos nesta história tocante. Se esta história tocou seu coração, clique naquele botão de curtir e compartilhe-a com alguém que precisa ouvi-la. Inscreva-se no canal e ligue o sino de notificação para que você nunca perca outra história. Obrigado por assistir e eu verei você na próxima. Em um canto sombrio do lado sul de Chicago, onde a luz do sol raramente conseguia alcançar, um menino de 6 anos de idade jazia encolhido apertado em um cobertor fino. O nome dele era Ethan. O lugar onde ele vivia não era verdadeiramente um quarto. Era apenas um canto de um prédio inacabado com paredes frias de concreto e aberturas de janela deixadas sem vidro. Um vento forte empurrava de fora, carregando o frio cortante do início da manhã, que parecia cortar através da pele e osso. Ethan abriu os olhos antes que o amanhecer tivesse a chance de mostrar-se. Os olhos dele estavam ainda inchados e avermelhados de sono muito pouco, mas ele não ousou fechá-los novamente. Ele sabia que tinha que levantar cedo. Ele sabia que havia trabalho que ele tinha que fazer. Lentamente, ele sentou-se, cuidadoso para não fazer um som. Ele olhou para o lado onde a mãe dele jazia. Sarah, a mãe de Ethan, jazia imóvel em um colchão gasto. O rosto dela estava assustadoramente pálido. Os lábios dela estavam secos e rachados. A respiração dela era pesada, forçada, como se cada respiração fosse uma batalha que ela tinha que lutar e vencer. Ethan a encarou, e a dor o cortou como uma lâmina. Um menino de 6 anos de idade não entendia a doença por completo. Mas ele sabia que a mãe dele estava muito fraca. Ele sabia que ela precisava de remédio, precisava de um médico, precisava de tantas coisas que ele não podia possivelmente prover. Mas havia uma coisa que ele podia fazer. Ele podia encontrar comida. Ethan sussurrou para si mesmo tão suavemente. Era quase nada. Hoje eu tenho que encontrar comida. Mamãe tem que comer. Ele pôs-se de pé e moveu-se silenciosamente para o lado dela. Ele ajoelhou-se e olhou para o rosto da mulher que o havia trazido ao mundo. Mesmo magra, mesmo pálida, mesmo doente, para Ethan, ela era ainda a pessoa mais bonita na terra. Sarah pareceu sentir a presença do filho dela. Ela tentou abrir os olhos, embora as pálpebras dela estivessem pesadas como chumbo. Quando ela viu Ethan, ela forçou um sorriso. Era um sorriso frágil, mas ele continha todo o amor que uma mãe podia carregar. Ethan, ela sussurrou, a voz dela áspera e rouca. Tenha cuidado. Ok, volte cedo, querido. Ethan assentiu, segurando as lágrimas que ameaçavam derramar. Eu serei cuidadoso, mamãe, eu prometo. Ele pegou a mão dela. Ela era tão fina, tão fria, toda osso e ângulos afiados. Ele a segurou firmemente, como se pudesse apertar calor do pequeno corpo dele para o dela. Alguns segundos passaram em silêncio. Então, lentamente, Ethan soltou. Ele sabia que tinha que partir. Ele sabia que se não fosse cedo, não encontraria nada. Ele se levantou e caminhou em direção à saída. Ele não olhou para trás porque estava com medo que, se o fizesse, não teria a coragem de ir. Mas Sarah o observou. Os olhos dela seguiram a pequena figura das costas dele até que ele desapareceu atrás da parede de concreto. Lágrimas escorreram silenciosamente pelas bochechas ocas dela. Ela se sentiu impotente. Ela se sentiu culpada. Ela era a mãe.
Ela deveria proteger o filho dela, cuidar dele, garantir que ele estivesse seguro. Mas agora o filho dela de 6 anos tinha que sair por aí para um mundo cruel, apenas para encontrar um pedaço de comida para ela. Sara fechou os olhos, os lábios dela movendo-se como em oração. Por favor, proteja meu filho. Por favor, deixe meu menino estar seguro. Lá fora, Ethan caminhou na luz fraca do início da manhã. Um menino de 6 anos com ombros estreitos em roupas velhas rasgadas, descalço no chão frio. Mas havia algo nos olhos dele, uma espécie de luz. A luz da determinação, a luz do amor pela mãe dele. Hoje ele encontraria comida. Hoje a mãe dele não passaria fome. Não importa o quão cruel o mundo pudesse ser, Ethan não desistiria. Mas a vida não tinha sido sempre tão difícil. 7 anos antes, tudo tinha sido completamente diferente. Naquela época, Sara tinha 25 anos. Uma linda jovem mulher com um sorriso radiante e olhos cheios de esperança. Ela possuía uma pequena padaria no centro de Chicago, onde ela assava doces perfumados com as próprias mãos todos os dias. A padaria não era grande, mas era aconchegante, sempre cheia do aroma de baunilha, da riqueza da manteiga, da quietude doce da felicidade. Era tudo que Sara precisava, um trabalho que ela amava, uma vida pacífica e sonhos que alcançavam o futuro. Então um dia Nathan apareceu. Ele entrou na padaria de Sara em uma tarde de outono, alto e bonito, com cabelo preto e olhos profundos que continham algo misterioso. Ele usava um terno preto e carregava um ar de elegância e poder que Sara nunca tinha visto em nenhum cliente antes. Nathan pediu um bolo de chocolate e uma xícara de café preto. Ele sentou-se no canto, observando Sara trabalhar com um foco intenso e sem piscar. Quando Sara trouxe o bolo para ele, ele sorriu. Aquele sorriso fez o coração dela pular uma batida. Ela perguntou o que ele fazia para viver. Ele disse que era um empresário. Apenas isso. Nenhuma explicação adicional, nenhum detalhe claro. E Sara não insistiu. Ela foi atraída pelo mistério dele. A partir daí, Nathan vinha na padaria todos os dias. Eles conversavam, eles riam, e pouco a pouco, eles se aproximaram. Nathan contou a Sara sobre as viagens dele, sobre as cidades que ele havia visitado. Sara contou a Nathan sobre o sonho dela de expandir a padaria, sobre a vida simples que ela amava. O amor floresceu entre eles como flores da primavera. Nathan levou Sara para jantar em restaurantes elegantes. Ele deu a ela rosas vermelhas toda semana. Ele olhou para ela como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Sara nunca tinha sido amada assim. Ela estava tão feliz que às vezes ela se perguntava se era tudo um sonho, mas havia coisas estranhas que Sara tentava ignorar. Nathan sempre tinha pessoas o seguindo. Homens grandes, internos, pretos, ficavam do lado de fora da padaria toda vez que ele vinha. O telefone dele tocava constantemente, e sempre que ele atendia, ele saía para falar em uma voz baixa e controlada. Às vezes ele sumia por dias sem explicação. Mas quando ele retornava, ele sempre segurava Sara apertado, como se ele estivesse com medo de perdê-la. Sara amava Nathan demais para questioná-lo. Ela disse a si mesma que ele era um empresário ocupado. Ela disse a si mesma que todos tinham segredos. Ela disse a si mesma que enquanto eles se amassem, tudo ficaria bem. Então, uma noite, Nathan veio à padaria com uma expressão grave. Ele pegou a mão de Sara e olhou diretamente nos olhos dela. Sara, ele disse, a voz dele profunda e pesada com preocupação. Eu tenho inimigos, pessoas perigosas. Eu preciso ir cuidar de algo importante. Sara sentiu como se o coração dela estivesse sendo apertado e fechado. Ela perguntou que tipo de inimigos. Nathan ficou em silêncio por um momento. Então disse que eram o tipo de inimigos que ela não queria saber, mas ele prometeu que voltaria. Ele prometeu a ela. Naquela noite, Nathan disse que precisava de dinheiro para resolver o problema. Ele não disse exatamente quanto, e ele não disse para que era, mas Sara não hesitou. Ela deu a ele todas as economias dela. O dinheiro que ela havia guardado por anos para expandir a padaria.
Ela deu a ele porque o amava. Ela deu a ele porque acreditava nele. Nathan segurou Sarah por um longo tempo antes de partir. Ele beijou a testa dela e sussurrou que a amava, que voltaria, que eles teriam um futuro juntos. Pelas primeiras 2 semanas, Nathan ligou para Sarah todos os dias. Ele disse que sentia a falta dela. Ele disse que as coisas estavam quase terminadas. Ele disse que só precisava de um pouco mais de tempo. Sarah esperou contando cada dia, cada hora. Então, abruptamente, todas as ligações pararam. Sarah ligou para Nathan e ninguém atendeu. Ela ligou novamente e ainda ninguém atendeu. Ela ligou dezenas de vezes, centenas de vezes. O telefone tocou e então ficou em silêncio. Sarah não entendia o que estava acontecendo. Ela chorou, ela rezou, ela esperou, mas Nathan não retornou. Nem uma única explicação, nem uma única mensagem, nada. 4 semanas depois que Nathan desapareceu, Sarah começou a sentir o corpo dela mudando. Ela sentia náuseas toda manhã. Ela estava cansada de uma maneira que não fazia sentido. Ela foi ao hospital e o médico disse a ela algo que ela nunca esperava. Ela estava grávida. Sarah sentou-se congelada na sala de exames, a mão dela tremendo enquanto repousava na barriga dela. Ela estava carregando o filho de Nathan, o homem que a havia abandonado, o homem que havia desaparecido sem um único adeus. Ela poderia ter escolhido não ficar com o bebê. Mas Sarah não. Ela decidiu ficar com esta criança. Esta era a própria carne e sangue dela. Esta era a prova do amor dela, mesmo que aquele amor a tivesse traído. 9 meses depois, Sarah deu à luz um menino saudável. Ela o nomeou Ethan, um nome que significava forte e duradouro. Ela segurou o filho dela nos braços, lágrimas escorrendo pelo rosto dela, e jurou que faria tudo para protegê-lo, mesmo que tivesse que fazê-lo sozinha. Mesmo sem Nathan, mesmo que o mundo inteiro virasse as costas para ela. Nos primeiros anos após o nascimento de Ethan, a vida de Sarah foi difícil, mas ainda estava cheia de felicidade. Ela trabalhava na padaria e cuidava do seu menininho ao mesmo tempo. Todo dia era exaustivo. Toda noite vinha com muito pouco sono. No entanto, sempre que ela via o sorriso de Ethan, Sarah sentia que valia a pena. Ethan crescia dia a dia, saudável e doce. Ele tinha olhos exatamente como os do pai, profundos e inteligentes. Ele começou o pré-escolar, começou a fazer amigos, começou a descobrir o mundo ao redor dele. Sarah trabalhava incessantemente para pagar a escola dele, para comprar-lhe roupas novas, para dar-lhe a melhor vida que ela pudesse, mesmo sem um pai. Ethan ainda tinha a mãe. E para Sarah, enquanto os dois estivessem juntos, era o suficiente. Mas o destino não permitiu que eles ficassem estáveis por muito tempo. 2 anos antes, quando Ethan havia acabado de completar 4 anos, Sarah começou a sentir que algo no corpo dela não estava certo. Ela estava incomumente cansada, exausta mesmo quando havia dormido o suficiente. As pernas dela inchavam toda noite. Uma dor surda se instalou no abdômen dela, sem razão clara. Às vezes ela ficava tão tonta que quase caía enquanto trabalhava na padaria. Sarah tentou ignorar os sintomas. Ela disse a si mesma que estava simplesmente sobrecarregada de trabalho. Ela disse a si mesma que se ela descansasse um pouco, se sentiria melhor. Mas as coisas só pioraram. Uma manhã, Sarah tentou levantar para pegar uma bebida de água para Ethan, mas as pernas dela não obedeciam. Ela cambaleou, quase caindo. Ethan correu até ela e agarrou a camisa dela com as mãozinhas. Ele perguntou se ela estava bem, os olhos dele cheios de preocupação. Sarah forçou um sorriso tranquilizador para ele, mas por dentro ela sabia que algo sério estava acontecendo. Ela foi ao hospital. Depois de muitos exames, o médico sentou-se em frente a ela com uma expressão grave. O médico disse que Sarah tinha insuficiência renal terminal. Ela precisava de um transplante de rim para viver. Enquanto ela esperava encontrar uma compatibilidade adequada,
Ela teria que se submeter à diálise 2 vezes por semana. O custo do tratamento era enorme e podia chegar a centenas de milhares de dólares. Sarah sentou-se atordoada na sala de exames, lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Ela perguntou o que aconteceria se ela não recebesse tratamento. O médico ficou em silêncio por um momento, então disse que ela não teria muito tempo. Sarah voltou para casa em um estado que parecia que a alma dela havia sido esvaziada, mas ela não teve tempo para desabar. Ela ainda tinha Ethan. Ela não podia morrer. Ela tinha que viver para o filho dela. Sarah começou a vender tudo o que possuía. Primeiro foi a padaria, o trabalho que ela amara por tantos anos. Depois os pertences na casa deles, da televisão à geladeira, da mesa e cadeiras à cama em que dormiam. Ela vendeu tudo para pagar diálise, por medicação, por contas hospitalares, mas o dinheiro continuava escorregando pelos dedos dela e a condição dela não melhorava. Quando as economias dela secaram, Sarah não podia mais pagar a escola de Ethan. O menininho teve que parar de frequentar. No último dia dele, Ethan agarrou a mãe dele e soluçou. Ele perguntou por que não podia ir mais para a escola. Sarah só pôde abraçá-lo e dizer que sentia muito. Ela sentia muito. Então veio o dia em que eles não puderam mais pagar o aluguel. O proprietário bateu na porta e entregou a Sarah um aviso. Ela tinha 3 dias para sair. Sarah ficou no pequeno apartamento e olhou ao redor para as paredes familiares. O lugar onde ela vivera por tantos anos, o lugar onde Ethan havia crescido. Agora ela tinha que ir embora dali. No dia em que eles se mudaram, Sarah tinha apenas uma pequena mala com algumas mudas de roupa. Ela pegou Ethan nos braços e saiu do apartamento pela última vez. As lágrimas dela não paravam de cair. Ela sussurrou no ouvido do filho. Eu sinto muito, Ethan. Eu sinto muito. Ethan envolveu os braços apertadamente ao redor do pescoço dela. A voz pequena dele quieta, mas surpreendentemente firme. Está tudo bem, mamãe. Enquanto tivermos um ao outro, é o suficiente. Aquelas palavras de um menino de 4 anos de idade estraçalharam o coração de Sarah. Eles vagaram pelas ruas, sem saber para onde ir. No final, eles encontraram um canto dentro de um prédio inacabado no lado sul. Era escuro, frio, sujo, mas pelo menos lhes dava abrigo da chuva e do sol. Sarah limpou aquele pequeno canto, colocou um colchão velho que ela havia encontrado na rua e transformou-o na nova casa para mãe e filho. A partir daí, a doença de Sarah piorou e piorou porque ela não tinha mais dinheiro para manter a diálise regular. E Ethan, uma criança de 6 anos, teve que sair para o mundo todos os dias, enfrentar sua crueldade e implorar por restos de comida para alimentar sua mãe. E foi assim que o cotidiano de Ethan começou. Um menino de 6 anos andando pelas ruas do lado sul, onde a versão mais dura da vida de Chicago mostrava-se sem desculpas. Carros passavam por ele, roncando perto do lado dele. Pedestres apressavam-se sem sequer um olhar. Ethan era pequeno na correria de corpos, como um grão invisível de areia em um vasto deserto. Ele caminhou lentamente, os olhos dele vasculhando tudo ao redor dele, procurando por rostos que parecessem gentis. O estômago dele já havia apertado e revirado com fome, mas ele não pensava em si mesmo. Ele pensava apenas na mãe dele, deitada sozinha naquele lugar frio, fraca, precisando de comida. Ethan avistou uma mulher de meia-idade parada perto do meio-fio, uma bolsa luxuosa pendurada no braço dela. Ele reuniu cada grama de coragem e caminhou em direção a ela. Ele olhou para ela com olhos claros, desprotegidos, e a voz pequena dele subiu cuidadosamente no ar. Senhora, por favor, me ajude. A mulher olhou para Ethan. O olhar dela varreu as roupas velhas rasgadas dele, os pés sujos e descalços dele, a magreza do rosto dele. Então ela se virou e caminhou como se ele não existisse. Nem uma única palavra, nem um único olhar compassivo. Apenas frieza e indiferença. Ethan ficou ali e algo afiado perfurou o pequeno coração dele. Mas ele não chorou. Ele disse a si mesmo que talvez ela estivesse com pressa. Talvez ela não o tivesse ouvido.
Ele tentaria novamente. Ele viu um homem comprando um jornal em uma banca de rua. Ethan apressou-se e parou em frente a ele. Senhor, por favor, eu estou com tanta fome. O homem franziu a testa e acenou uma mão para Ethan como se estivesse espantando uma mosca irritante. Ele nem se deu ao trabalho de olhar o menino no rosto, apenas murmurou algo por baixo da respiração e foi embora. Ethan foi deixado sozinho novamente. O menininho não perdeu o ânimo. Ele continuou tentando. Uma mulher idosa estava passeando e ele se aproximou para pedir ajuda. Ela balançou a cabeça e disse que não tinha nada. Um jovem estava ouvindo música e Ethan parou em frente a ele. O homem tirou um fone de ouvido, olhou para Ethan com irritação, então foi embora sem uma palavra. Um casal passou de mãos dadas e Ethan chamou. Eles olharam para ele com suspeita, como se ele fosse um golpista, e rapidamente se apressaram. E assim Ethan tentou uma pessoa após a outra. Alguns o ignoraram completamente. Alguns olharam para ele com pena, mas ainda não fizeram nada. Alguns até o repreenderam, dizendo-lhe para ir para outro lugar, para parar de incomodar as pessoas. Cada vez que ele era recusado, o coração de Ethan doía um pouco mais. Um menino de 6 anos não conseguia entender por que o mundo era tão frio. Ele não conseguia entender por que ninguém o ajudaria, embora ele estivesse apenas pedindo uma pequena mordida de comida. Mas Ethan não chorou. Ele mordeu o lábio com força, engolindo as lágrimas que ameaçavam derramar. Ele não tinha permissão para chorar. Ele tinha que ser forte. A mãe dele estava esperando. A mãe dele precisava dele. Ele parou na beira da estrada e levantou o rosto para o céu cinzento de Chicago. Ele sussurrou para si mesmo, como um lembrete, como uma fonte de força. Mamãe precisa comer. Eu tenho que encontrar algo. Eu não posso desistir. Ethan levantou o dorso da mão e enxugou os olhos ardentes. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. Então ele continuou a caminhar. Seus pequenos pés continuaram a mover-se ao longo da estrada sem fim. Ele não sabia onde iria parar. Ele não sabia se alguém o ajudaria. Mas ele sabia de uma coisa com certeza. Ele não pararia. Pela mãe dele, ele nunca pararia. Ethan continuou caminhando assim. Por quem sabia quanto tempo? Seus pequenos pés doíam de exaustão. A fome assentiu para ele, mas ele ainda não parou. Então, de repente, um cheiro familiar flutuou no ar. O cheiro de comida, o cheiro de arroz quente, o aroma rico e saboroso de frango braseado, a fragrância herbal brilhante de sopa de vegetais subindo com vapor. Ethan parou e respirou fundo. Seu estômago roncou alto, como se protestasse por quanto tempo havia sido deixado vazio. Ele olhou ao redor, tentando encontrar de onde vinha o cheiro, e então ele o viu. Uma pequena lanchonete estava sentada à beira da estrada. Não era grande, apenas algumas mesas e cadeiras simples, mas parecia limpa e quente em uma placa de madeira pendurada na porta. Uma linha rústica de letras manuscritas dizia Cozinha da Grace. Fumaça subia da cozinha e de volta, carregando o perfume irresistível de comida fresca e quente. Ethan ficou ali, olhando para o restaurante. Ele viu clientes comendo, pratos empilhados, tigelas de sopa soltando vapor suave. A garganta dele apertou. Ele queria entrar e pedir uma mordida, mas ele havia sido recusado muitas vezes naquele dia. Ele estava com medo. Ele não ousou. Em vez de entrar, Ethan sentou-se quietamente em uma pequena cadeira de madeira colocada do lado de fora. Ele sentou-se com as mãos nos joelhos, os olhos baixos para o chão. Ele não perguntou. Ele não falou. Ele simplesmente sentou e esperou. Esperando por quê? Ele nem sabia. Talvez ele estivesse esperando por um milagre. Lá dentro, Grace Turner estava ocupada com o trabalho dela. Ela tinha 27 anos, a proprietária deste pequeno restaurante. O lugar não estava lotado, apenas ocupado o suficiente para deixá-la se virar. Mas era tudo o que ela tinha, o resultado de anos de poupança e trabalho. Grace havia sido órfã quando criança e criada em um orfanato.
Quando completou 18 anos, ela partiu e entrou no mundo com nada além das próprias mãos. Ela fez todo tipo de trabalho, de lavar pratos a servir mesas, de limpar chãos a cozinhar refeições. Ela economizou cada dólar, cada centavo por anos a fio. E finalmente ela abriu este pequeno restaurante. Grace tinha um sonho. Ela queria ir para a faculdade. Ela queria um futuro melhor. Mas o aluguel continuava subindo. O custo de vida continuava aumentando. E o sonho dela se afastava cada vez mais. Mesmo assim, ela nunca parou de ter esperança. Todos os dias ela trabalhava duro, servia clientes com um sorriso e dizia a si mesma que um dia as coisas seriam melhores. Naquele dia, depois que o movimento do final da manhã diminuiu, Grace estava na janela lavando pratos. Por acaso, ela olhou para fora e os olhos dela captaram algo que a fez parar. Um menininho estava sentado na cadeira de madeira do lado de fora do restaurante. Ele estava magro, usando roupas velhas rasgadas, descalço. Ele sentou-se ali sozinho, com a cabeça baixa, parecendo tão pequeno, tão dolorosamente lamentável. Grace pousou o prato. Ela o observou por um longo tempo. O coração dela apertou. Ela lembrou-se dos dias em que era pequena. Os dias em que ela também tinha tido fome, em que ela também tinha estado sozinha, em que ela também tinha se sentado sozinha sem ninguém prestando atenção. Grace limpou as mãos no avental dela e saiu do restaurante. Ela caminhou até o menino, então lentamente sentou-se, curvando-se para ficar no nível dos olhos dele. Ela ofereceu um sorriso verdadeiramente caloroso. Olá, meu nome é Grace. Qual é o seu nome? Ethan levantou a cabeça, assustado que alguém estivesse falando com ele. Ele olhou nos olhos da mulher. Eles eram quentes e gentis, sem a frieza ou indiferença que ele havia encontrado na rua. Ele respondeu suavemente. Meu nome é Ethan, senhora. Grace sorriu. Ethan, você está com fome. Ethan mordeu o lábio, hesitando. Então ele assentiu. Sim, senhora. Estou com muita fome, mas não tenho dinheiro. Grace estendeu a mão e gentilmente alisou o cabelo bagunçado do menino. Está tudo bem. Venha para dentro. Eu vou te alimentar. Os olhos de Ethan arregalaram como se ele não pudesse confiar no que acabara de ouvir. Ele olhou para Grace procurando qualquer sinal de um truque, qualquer indício de zombaria, mas ele viu apenas sinceridade. O menino levantou-se e a seguiu para dentro timidamente. Grace levou Ethan para uma pequena mesa no canto. Ela disse a ele para sentar e esperar. Então desapareceu na cozinha. Poucos minutos depois, ela retornou com um prato empilhado, arroz branco quente, frango braseado perfumado, vegetais salteados verde brilhante e uma tigela de sopa fumegante. Ethan olhou para a refeição, lágrimas subindo rapidamente. Havia tanto tempo desde que ele sequer vira comida assim. Ele pegou seus hashes e começou a comer. Ele comeu rapidamente, desesperadamente, como se tivesse medo de que alguém pudesse tirar o prato. Grace ficou observando, o peito dela cheio de uma pena dolorosa. Ela não disse nada, apenas silenciosamente serviu-lhe um copo de água. Quando Ethan terminou, ele pousou seus hashes. Ele olhou para Grace com olhos cheios de gratidão, mas em vez de dizer obrigado, ele fez uma pergunta que fez Grace congelar. Senhora, eu poderia, por favor, pedir outra porção para levar para minha mãe? Grace olhou para o menino e sentiu como se alguém tivesse apertado um punho em torno do coração dela. Uma criança de 6 anos com fome o suficiente para comer como se estivesse morrendo de fome. E a primeira coisa que ele pensou não foi em si mesmo, mas em sua mãe. Grace assentiu, a voz dela tremendo ligeiramente. Claro, querido, espere um momento. Ela voltou para a cozinha e preparou uma porção generosa com as próprias mãos. Ela a embalou cuidadosamente em um recipiente, então trouxe-a para fora e a colocou nos braços de Ethan. O menino pegou e segurou-a apertado contra o peito como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Obrigado. Muito obrigado, senhora. Grace observou Ethan sair correndo, as pequenas costas dele desaparecendo na esquina da rua.
Ela ficou ali por um longo tempo, a mente dela pesada com pensamentos. Ela não sabia quem era o menino ou qual poderia ser a história dele. Mas ela sabia de uma coisa: se ele voltasse amanhã, ela o alimentaria novamente. E no dia seguinte, porque era a coisa certa a fazer, assim como Grace havia pensado, no dia seguinte Ethan voltou. O menino apareceu na porta logo de manhã, os olhos tímidos enquanto espreitavam para dentro. Grace já estava esperando. Ela levantou a mão e acenou para ele entrar, sorrindo como se estivesse dando as boas-vindas a um velho amigo. Daquele dia em diante, Ethan vinha ao lugar de Grace todos os dias. Toda manhã, o menininho aparecia, sentava-se à pequena mesa no canto e Grace trazia um prato de arroz quente. Ela nunca pedia dinheiro. Ela nunca mostrava irritação. Ela simplesmente o alimentava. Então embalava uma porção extra para ele levar de volta para a mãe. Ao longo desses encontros, Grace e Ethan lentamente se aproximaram. No começo, o menino era tímido e quieto, mas pouco a pouco ele se abriu. Ele contou a Grace sobre a mãe dele, sobre como ela estava gravemente doente e não podia trabalhar, sobre como eles tiveram que deixar o apartamento antigo porque não tinham dinheiro, sobre como ele não podia mais ir para a escola, sobre como ele não tinha pai. Grace ouviu e sentiu como se o coração dela estivesse sendo cortado em pedaços. Ela não o pressionou com perguntas, não querendo arrastá-lo de volta pela tristeza. Mas cada fragmento que Ethan compartilhava fazia a preocupação dela se aprofundar. Uma criança de 6 anos e uma mãe gravemente doente, vivendo sem ninguém para cuidar deles. Como eles estavam sobrevivendo? Um dia, depois que Ethan terminou de comer e estava prestes a sair, Grace o chamou de volta. Ela olhou para o menino, a voz dela gentil, mas sincera. Ethan, você poderia me levar para conhecer sua mãe? Ethan ficou assustado, os olhos dele arregalados enquanto ele encarava Grace. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse pensando nisso. Então ele assentiu. Sim, senhora, mas minha casa é muito longe e não é agradável. Grace sorriu e acariciou a cabeça dele. Está tudo bem, eu quero conhecer sua mãe. Grace fechou o restaurante mais cedo que o normal. Ela preparou 2 porções generosas de comida, embalou-as cuidadosamente em uma sacola e então seguiu Ethan. O menino a levou por ruas lotadas, por becos escuros, mais fundo no lado sul. Quanto mais eles iam, mais pobre e desolado tudo se tornava. Prédios antigos, paredes rachadas, pilhas de lixo amontoadas nos cantos da rua. Grace sentiu a preocupação dela aumentando, mas ela continuou caminhando. Finalmente, Ethan parou em frente a um prédio inacabado. Não tinha portas, nem janelas, apenas paredes nuas de concreto e armações de aço enferrujadas. Parecia uma ruína abandonada, não um lugar onde alguém pudesse viver. Ethan falou suavemente. Minha casa está aqui dentro. Grace ficou congelada, incapaz de acreditar no que estava vendo. Ela seguiu Ethan para dentro. Ar frio e úmido correu no rosto dela. Uma luz fraca escorregava pelas aberturas das janelas sem vidro. O chão estava cheio de tijolos quebrados e lixo. Ethan a guiou por um corredor escuro. Então parou em um pequeno canto bloqueado por velhas lonas. Esta era a casa que ele compartilhava com a mãe. Grace entrou e sentiu como se o coração dela se despedaçasse em 100 pedaços. Em um colchão sujo e gasto jazia uma mulher. Ela estava tão magra que as costelas dela mostravam-se claramente sob as roupas finas. O rosto dela estava pálido, os lábios rachados e secos, os olhos fundos. A respiração dela era pesada e difícil, como se cada respiração fosse uma luta contra a própria morte. Esta era Sarah, a mãe de Ethan. Ethan correu para o lado dela e a sacudiu gentilmente. Mamãe, Grace veio te visitar. Ela é quem me alimenta todos os dias. Sarah tentou abrir os olhos. Quando ela viu Grace ali, ela tentou sentar-se, mas o corpo dela estava muito fraco para permitir. Lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas dela. Você é Grace? Ela perguntou, a voz áspera e rouca.
Obrigada. Obrigada por alimentar meu filho. Eu não sei o que dizer. Eu te devo tanto. Grace ajoelhou-se ao lado de Sarah e pegou a mão ossuda dela na própria. Lágrimas também começaram a cair dos olhos de Grace. Por favor, não diga isso. Eu estou apenas fazendo o que eu deveria fazer. De agora em diante, eu vou ajudar você e Ethan. Eu vou trazer comida todos os dias. Você apenas se concentre em melhorar. Sarah soluçou, segurando a mão de Grace como se fosse uma tábua de salvação em um vasto mar. Duas mulheres, duas vidas diferentes, encontrando-se nas mais dolorosas circunstâncias. E ainda assim, entre elas, um laço começou a se formar, um laço de bondade humana, de compaixão, de esperança. Daquele dia em diante, Grace não alimentou apenas Ethan no restaurante. Toda noite, depois que ela fechava, ela carregava uma sacola de comida e caminhava até o prédio inacabado, levando refeições para mãe e filho. Ela trouxe remédios também, e cobertores quentes e pequenas necessidades que ela podia pagar com o pouco dinheiro que tinha. Grace sabia que não podia mudar a situação deles. Ela sabia que Sarah precisava de mais do que comida e remédios, mas ela fez o que pôde porque era a coisa certa a fazer. Porque ela não podia desviar-se do sofrimento de outra pessoa. Mas não importa o quanto Grace tentasse, a condição de Sarah ainda não melhorava. A comida podia impedir que ela morresse de fome, mas não podia curar rins que já haviam falhado. Sarah precisava de diálise 2 vezes por semana para permanecer viva. Mas ela não tinha mais dinheiro. Ela havia perdido muitas sessões e o corpo dela estava lentamente se deteriorando. A cada dia que passava, Sarah ficava um pouco mais fraca. Ela não tinha mais força para sentar-se. Ela não tinha mais força para conversar muito com Ethan. Às vezes, ela simplesmente jazia ali, respirando com dificuldade, os olhos dela bem fechados, como se estivesse escorregando para um longo sono sem fim. Ethan observava a mãe dele todos os dias, o peito cheio de preocupação. Um menino de 6 anos não entendia a doença, mas ele sabia que a mãe dele estava muito fraca. Ele sabia que ela estava com dor. Ele sabia que algo muito ruim estava acontecendo. Então aquela manhã chegou. Ethan acordou como sempre fazia antes que o amanhecer mostrasse seu rosto. Ele se virou para olhar para a mãe, pronto para dizer adeus antes de sair para encontrar comida. Mas algo estava diferente. Sarah jazia imóvel, completamente imóvel. O peito dela subia e descia tão fracamente que era quase impossível de ver. O rosto dela estava branco como papel. Os lábios dela roxos azulados. Ethan sentiu um medo que ele nunca havia conhecido surgir dentro dele. Ele pulou para o lado dela e sacudiu o ombro dela. Mamãe, mamãe, acorde! Não houve resposta. Sarah não abriu os olhos. Ethan a sacudiu mais forte, a voz dele começando a tremer. Mamãe, acorde. Mamãe, estou com tanto medo. Mamãe. Sarah ainda não respondeu. Lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Ethan. Ele soluçou, sacudindo a mãe repetidamente. Mamãe, não me deixe. Mamãe. Mamãe. Finalmente, Sarah soltou um gemido fraco. Os olhos dela se abriram ligeiramente, mas o olhar dela era opaco, como se ela não visse nada de verdade. Ela sussurrou tão fraca que Ethan teve que se inclinar para ouvir. Eu só estou cansada, querido. Eu estou bem. Mas Ethan sabia que ela não estava bem. Ele pulou de pé e saiu correndo do prédio inacabado. Ele correu o mais rápido que pôde, cortando ruas e becos em direção ao restaurante da Grace. Lágrimas escorreram pelas bochechas dele, misturando-se com suor e poeira da estrada. Ele tinha apenas um pensamento na cabeça. Encontrar Grace. Grace vai ajudar mamãe. Quando Ethan chegou ao restaurante, Grace estava abrindo a porta, preparando-se para um novo dia de trabalho. Ela viu o menino à distância, o rosto dele corado, as bochechas dele encharcadas de lágrimas, e ela imediatamente soube que algo estava errado. Ethan se jogou em Grace, agarrando-se a ela e soluçando.
Senhorita Grace, minha mãe não consegue levantar. Por favor, salve-a. Por favor, salve minha mãe. Grace não perdeu palavras. Ela agarrou a mão de Ethan, trancou apressadamente o restaurante e correu com ele para o prédio inacabado. Quando ela viu Sarah, o coração de Grace sentiu como se tivesse caído em um abismo. Sarah jazia ali quase inconsciente, a respiração dela tão fraca que mal existia. A pele dela estava cinzenta, os lábios roxo escuro. Ela estava na linha entre a vida e a morte. As mãos de Grace tremeram enquanto ela pegava o telefone e chamava uma ambulância. Ela sabia que uma ambulância custaria dinheiro. Ela sabia que o pouco de economia que tinha sumiria, mas ela não se importava. Ela não podia deixar Sarah morrer. A ambulância chegou. Os paramédicos levantaram Sarah para uma maca e a levaram para o veículo. Ethan e Grace foram junto, os corações apertados de medo. No hospital público, os médicos se moveram rapidamente. Eles estabilizaram Sarah, então chamaram Grace para fora para conversar com ela. O médico olhou para Grace com uma expressão grave. A paciente tem insuficiência renal terminal. Ela está em estado crítico. Ela precisa de um transplante de rim imediatamente, senão ela não sobreviverá. Grace perguntou, a voz dela tremendo. Quanto custará? O médico suspirou. A cirurgia de transplante mais o tratamento posterior poderiam custar centenas de milhares de dólares. E isso nem inclui o processo de encontrar um rim adequado. Grace ficou congelada, sentindo como se alguém tivesse puxado todo o ar dos pulmões dela. Centenas de milhares de dólares. Era dinheiro que ela nunca poderia ter, nem mesmo se trabalhasse a vida inteira. Ela voltou para o quarto do hospital onde Ethan estava sentado ao lado da cama da mãe, segurando a mão fina de Sarah. O menino olhou para Grace, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Senhorita Grace, minha mãe vai ficar bem. Grace tentou segurar as lágrimas. Ela sentou-se ao lado de Ethan e o puxou para os braços dela. Eu vou encontrar um jeito, eu prometo. Nós vamos encontrar um jeito de salvar sua mãe. Mas no fundo, Grace sabia que era uma promessa que ela não sabia como manter. Ela estava desamparada, completamente desamparada. Depois que Sarah foi internada no hospital, Grace não podia deixar Ethan voltar sozinho para o prédio inacabado. Ela trouxe o menino para o restaurante dela e limpou um pequeno canto atrás da cozinha para ele dormir. Todos os dias ela levava Ethan ao hospital para ver a mãe, então o trazia de volta para o restaurante novamente. A vida avançava assim, suspensa em preocupação e espera. Grace ainda abria o lugar todos os dias, ainda servia clientes, ainda tentava ganhar dinheiro, mas a mente dela nunca parava de voltar para Sarah, para a quantia assustadora necessária para salvar a vida dela, para o futuro sombrio e incerto pairando sobre Ethan e sua mãe. Naquela manhã, Grace abriu o restaurante como de costume. Ainda era cedo, com apenas alguns clientes habituais comendo o café da manhã. Ethan estava sentado em um canto, olhando quietamente pela janela. Ele falava menos do que antes, e os olhos dele sempre carregavam uma sombra de tristeza. Grace limpava as mesas enquanto o observava, o coração dela doendo. Tudo parecia comum e quieto até que o rugido dos motores rasgou a quietude. Grace levantou a cabeça e olhou pela janela. 4 SUVs pretos brilhantes haviam parado bruscamente em frente ao restaurante dela. Estes não eram veículos comuns. Eram SUVs de luxo com janelas escuras fumê, irradiando ameaça e poder. Os clientes lá dentro ficaram abruptamente em silêncio. Eles olharam para a porta, os rostos deles esvaindo-se pálidos de medo. Em Chicago, todos sabiam o que SUVs pretas como aquelas significavam. A máfia, o submundo, o tipo de gente que você nunca queria cruzar. As portas do carro se abriram. 8 homens saíram, todos de ternos pretos e óculos de sol escuros. Os rostos deles frios como gelo. Eles se alinharam em ambos os lados como guardas, como estátuas colocadas ali para avisar o mundo.
Os olhos deles varreram a rua, absorvendo tudo com o foco cansado de predadores. Grace ficou congelada, a mão dela agarrada ao pano de prato, o coração dela batendo tão forte que parecia que ia quebrar as costelas dela. Ela não entendia o que estava acontecendo. Por que pessoas assim viriam ao pequeno lugar dela à beira da estrada? O que ela tinha feito de errado? Então a última porta abriu e um homem saiu. Ele era alto, de ombros largos, vestindo um terno preto perfeitamente cortado. Seu cabelo preto estava penteado para trás. O rosto dele era afiado e duro, desprovido de expressão. Mas foram os olhos dele que prenderam a todos, profundos e frios como navalha, carregando um tipo de autoridade que fazia outras pessoas baixarem o olhar sem sequer pensar. Nathan Cross. O nome tocou na cabeça de Grace como um alarme. Quem em Chicago não conhecia Nathan Cross, o chefe do maior império subterrâneo da cidade? O homem que controlava tudo das sombras. O homem que até a polícia tratava com cautela. O homem cujo menor aceno podia decidir o destino de outra pessoa. Por que alguém como Nathan Cross apareceria no pequeno restaurante dela? Grace não conseguia entender. Nathan entrou, os homens dele de preto o seguindo. Os passos dele eram firmes, pesados com comando. A cada passo, o ar dentro do restaurante parecia engrossar, como se o próprio cômodo estivesse prendendo a respiração. Clientes baixaram as cabeças, não ousando olhar para ele nos olhos. Grace queria baixar a cabeça também, mas ela não podia. Ela ficou ali, travada no lugar, observando o homem mais poderoso de Chicago se mover em direção a ela. Mas Nathan não olhou para Grace. O olhar dele varreu o restaurante uma vez. Então parou. Parou no canto. Parou em Ethan. Nathan ficou imóvel. Por um batimento cardíaco, o corpo inteiro dele pareceu virar pedra. Ele encarou o menino, os olhos arregalados, o rosto dele atingido com o olhar de alguém vendo um fantasma do passado dele. Aqueles olhos, os olhos do menino, profundos e claros, com uma forma e cor que Nathan não podia confundir. Eram os olhos de Sarah, a mulher que ele amava, a mulher que ele havia perdido 7 anos atrás. Nathan começou a caminhar em direção a Ethan, cada passo de repente pesando como 1000 tlabi. O menino olhou para ele, os olhos arregalados de medo. Ethan nunca tinha visto alguém tão aterrorizante quanto aquele homem. Ele queria correr, mas as pernas dele não obedeciam. Nathan parou na frente dele e lentamente se abaixou até ficar no nível da criança. A distância entre eles diminuiu para apenas alguns pés. A voz de Nathan saiu baixa e rouca, como se ele estivesse forçando algo de volta. "Qual é o seu nome?" Ethan engoliu em seco, a voz dele tremendo. "Meu nome é Ethan, senhor." Nathan ficou em silêncio por um segundo. Então perguntou novamente, a voz dele mais tensa agora. "Qual é o nome da sua mãe?" Ethan respondeu, sem entender por que aquele homem estava perguntando sobre a mãe dele. "O nome da minha mãe é Sarah. Sarah Mitchell." No momento em que o nome foi pronunciado, Nathan endireitou-se como se tivesse sido atingido. Ele deu um passo para trás uma vez, o rosto dele ficando pálido como um homem que acabara de ser atingido por um raio. A mão dele tremeu. Os olhos dele permaneceram fixos em Ethan sem piscar, como se ele estivesse tentando confirmar algo que a mente dele se recusava a aceitar. Derek, o braço direito de Nathan, moveu-se para mais perto, observando o chefe dele com preocupação. "Chefe, você está bem?" Nathan não respondeu. Ele não conseguia ouvir nada. Ele não conseguia ver nada além do menino na frente dele. Sarah Mitchell, a mulher que ele amava, a mulher que ele acreditava ter perdido para sempre. Ela estava viva. E este menino, com olhos exatamente como os dela, com o nome Ethan, com feições que Nathan reconheceu como as suas próprias. Este menino era o filho dele. Nathan virou-se bruscamente para Grace, o olhar dele tão afiado que parecia que podia perfurá-la. A voz dele caiu baixa e imperiosa, pesada com autoridade. "O que você sabe sobre este menino? Onde está a mãe dele?" Grace tremeu sob o olhar de Nathan.
Ela nunca tinha estado diante de alguém tão assustador. Mas ela pensou em Ethan. Ela pensou em Sarah, e ela reuniu cada pedaço de coragem que lhe restava para responder. Senhor, a mãe de Ethan se chama Sarah. Ela está no hospital público. Ela tem insuficiência renal terminal e precisa de um transplante imediatamente, ou ela vai morrer. Mas o custo é muito alto. Ninguém pode pagar. Nathan ficou ali em silêncio, mas dentro dele, uma tempestade estava rugindo. Sarah, a mulher que ele amava, a mulher que o havia esperado. Ela estava morrendo em um hospital. E ele nem sabia. 7 anos. 7 anos procurando por ela em todo lugar e não encontrando nada. E agora ela estava aqui nesta mesma cidade, definhando porque não podia pagar o tratamento. Nathan virou-se para Derek, a voz dele fria como gelo e absolutamente decisiva. Prepare os carros. Nós estamos indo para aquele hospital agora mesmo. Derek assentiu e imediatamente sinalizou para os outros. Nathan olhou para Ethan. A voz dele suavizou-se apenas uma fração, mas a urgência ainda se manifestava em cada palavra. Você vem comigo. Nós vamos ver sua mãe. Ethan encarou Nathan, medo e confusão preenchendo os olhos dele. Ele não entendia o que estava acontecendo. Por que aquele homem aterrorizante queria levá-lo para a mãe dele? Quem era ele? Grace avançou, colocando-se na frente de Ethan como se para protegê-lo. Ela encontrou os olhos de Nathan, a voz dela tremendo mais firme. Eu também vou. Eu não posso deixar Ethan ir sozinho com você. Nathan estudou Grace por um longo momento. Nela, ele viu um tipo de coragem que poucas pessoas ousavam mostrar na frente dele. Finalmente ele assentiu. Bem, entre no carro. Eles saíram. Nathan levantou Ethan e o colocou no primeiro SUV. Grace subiu depois dele. Nathan deslizou para o assento ao lado deles, enquanto Derek pegava o assento do passageiro da frente. Antes que o veículo se movesse, Nathan deu uma ordem a Derek pelo telefone. Envie pessoas para o hospital público imediatamente. Isola toda a área. Ninguém se aproxima sem minha permissão. O comboio de 4 SUVs pretas rasgou as ruas de Chicago. Eles passaram por semáforos vermelhos, cortaram o tráfego, movendo-se como feras de caça avançando em direção à presa. Ninguém ousou bloqueá-los. Ninguém ousou interferir. Este era o comboio de Nathan Cross. E todos sabiam o que aquilo significava. Quando os veículos frearam bruscamente em frente ao hospital público, tudo pareceu congelar. Pacientes, enfermeiras, médicos, todos eles pararam e olharam. SUVs pretos brilhantes, homens de ternos pretos com rostos frios, e Nathan Cross saindo do carro com a presença de um rei. Eles entraram no hospital. A segurança se moveu para detê-los, mas no momento em que reconheceram Nathan, eles se afastaram. Médicos e enfermeiras recuaram contra as paredes do corredor, cabeças baixas, não ousando encontrar os olhos dele. Todos sabiam quem era Nathan Cross. Todos sabiam que era tolice arranjar problemas com ele. Nathan perguntou a uma enfermeira, a voz dele plana e gelada. Onde é o quarto de Sarah Mitchell? A enfermeira tremeu enquanto apontava o caminho. Nathan caminhou, Grace e Ethan seguindo atrás. Derek e os outros se postaram ao longo do corredor como uma parede viva. Quando eles alcançaram a porta do quarto, Nathan parou. Ele ficou ali por um momento, olhando através da pequena vidraça para o quarto, e ele a viu. Sarah jazia na cama do hospital, magra e pálida, linhas de soro correndo no braço dela. Ela não era mais a jovem e bonita mulher que ele se lembrava. Doença e uma vida difícil haviam levado tudo, mas para Nathan, ela ainda era a Sarah dele, ainda era a mulher que ele amava mais do que qualquer um no mundo. Nathan empurrou a porta e entrou. Os passos dele eram gentis, como se ele estivesse com medo de assustá-la. Ele se moveu para a beira da cama e olhou para o rosto pálido de Sarah. A dor apertou o coração dele como se alguém tivesse fechado um punho em volta dele. Sarah pareceu sentir alguém perto. Ela lentamente abriu os olhos. A doença os havia nublado, e ela piscou algumas vezes, lutando para focar na figura à sua frente.
E quando ela finalmente viu claramente, ela ficou imóvel. Aquele rosto, aqueles olhos, aquele homem. Não podia ser Nathan. A voz de Sarah era fraca, como um sussurro, como se ela não ousasse acreditar no que estava vendo. Nathan? Nathan caiu de joelhos ao lado da cama e pegou a mão ossuda dela na dele. A mão que antes fora forte e capaz agora tremia. Os olhos que antes haviam sido frios e afiados como navalha, agora estavam molhados e avermelhados. Sou eu, Sarah. Estou aqui. Eu te encontrei. Lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas de Sarah. 7 anos de sofrimento, 7 anos de espera, 7 anos perguntando-se por que ele a havia abandonado. Tudo isso se abriu naquelas lágrimas. Por que? Ela perguntou, a voz dela engasgando. Por que você me deixou? Eu esperei por você. Eu liguei para você centenas de vezes. Por que você não atendeu? Por que você desapareceu? Nathan apertou o aperto na mão dela, a voz dele grossa de dor. Eu não te deixei, Sarah. Eles me pegaram. Victor Salazar me pegou e me manteve trancado por 3 anos. Eu fui torturado, preso na escuridão. Eu não podia contatar ninguém. Quando eu finalmente saí, você tinha sumido. Eu procurei por você em todo lugar, mas você não estava no apartamento antigo. A padaria estava fechada. Ninguém sabia onde você estava. Sarah encarou Nathan, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Todos aqueles anos, ela acreditara que ele a havia traído, abandonado, e todo aquele tempo ele vivera o próprio inferno. Nathan. Ela soluçou, a mão fraca dela tentando segurá-lo. Nathan. Naquele momento, a porta do quarto do hospital abriu. Ethan correu para dentro, o rosto dele encharcado de lágrimas. Mamãe. O menino correu para a cama, subiu e jogou os braços em volta de Sarah. Mamãe, eu senti sua falta. Você está bem? Sarah o segurou e soluçou, o corpo dela tremendo. Meu filho, meu precioso filho. Nathan se levantou e deu um passo para trás. Ele observou mãe e filho se agarrarem um ao outro, chorando, o coração dele inundado de emoção e de resolução. Esta era a família dele. A mulher que ele amava e a criança que ele nunca soubera que existia. Ele os havia perdido uma vez. Ele não os perderia novamente, não importa o que custasse. Nathan não perdeu mais um segundo. Ele saiu para o corredor, pegou o telefone e ligou imediatamente para seu médico pessoal. O Dr. Harrison era um dos melhores médicos dos Estados Unidos e ele trabalhava exclusivamente para Nathan por um salário que poucas pessoas podiam sequer imaginar. O telefone tocou 2 vezes antes de ser atendido. Nathan falou em frases curtas, a voz dele pesada de comando. Eu preciso de você no Hospital Santa Maria agora mesmo. Providencie uma ambulância particular e contate o melhor hospital particular da cidade. Eu tenho uma paciente que precisa de uma transferência de emergência. Insuficiência renal terminal. Você tem 20 minutos. Em menos de meia hora, tudo estava em movimento. Uma ambulância de alta gama, equipada com o mais avançado equipamento médico, parou na entrada do hospital público. Profissionais da equipe médica moveram Sarah para uma maca com mãos cuidadosas e a transportaram para o veículo. Nathan caminhou ao lado dela, nunca tirando os olhos dela por sequer um segundo. Ethan e Grace foram colocados em outro SUV, seguindo atrás da ambulância. O comboio acelerou pela noite em direção ao mais luxuoso hospital particular de Chicago. Quando eles chegaram, Sarah foi levada diretamente para uma sala de emergência VIP. O quarto era espaçoso e impecável, preenchido com a mais avançada tecnologia médica. Era um mundo distante do hospital público subfinanciado onde ela havia estado deitada apenas momentos antes. Os melhores médicos foram convocados no meio da noite. Eles examinaram Sarah, realizaram uma consulta urgente e entregaram a conclusão deles. Dr. Harrison veio pessoalmente a Nathan, o rosto dele grave. Sr. Cross, a paciente está em condição crítica. Ela precisa de um transplante de rim imediatamente.
Ela não pode esperar mais. Nós estamos contatando o banco de órgãos para encontrar um rim adequado, mas isso pode levar tempo e tempo é algo que ela não tem. Nathan ficou ali em silêncio por um momento. Então ele olhou o médico direto nos olhos, a voz dele calma. Absoluta. Teste-me. Eu darei meu rim a ela. Dr. Harrison congelou como se tivesse ouvido mal. Sr. Cross, o que você disse? Nathan repetiu-se frio e final. Eu disse, teste-me. Se meu rim for compatível, pegue-o para ela. Dr. Harrison encarou Nathan, choque evidente no rosto dele. Ele tentou explicar. Sr. Cross, esta é uma cirurgia de grande porte. Doar um rim acarreta riscos, especialmente para um homem saudável como você. Você poderia ter complicações. Isso poderia afetar sua saúde a longo prazo. Eu acho que você deveria considerar isso cuidadosamente antes de decidir. Nathan o interrompeu, a voz dele como gelo. Eu não me importo com os riscos. Eu não me importo com as complicações. A mulher naquele quarto está morrendo. Ela precisa de um rim. Eu tenho um rim. Faça os testes agora. Dr. Harrison sabia que discutir com Nathan Cross era inútil. Ele assentiu e ordenou que a equipe começasse. O sangue de Nathan foi coletado e levado às pressas para o laboratório para análise imediata. 1 hora depois, os resultados voltaram. Dr. Harrison os leu, então olhou para Nathan. Sr. Cross, seu rim é compatível com a paciente. Podemos prosseguir com a cirurgia. Nathan assentiu sem a menor surpresa, como se já soubesse a resposta, como se o próprio destino tivesse arranjado para que ele fosse o único a salvar Sarah. Prepare a sala de cirurgia, ele ordenou. Faça isso esta noite. Antes da cirurgia começar, Nathan entrou no quarto de Sarah. Ela havia sido informada sobre a decisão dele e o rosto dela estava molhado de lágrimas. Quando ela viu Nathan entrar, Sarah estendeu a mão para ele. Nathan, não. Ela disse, a voz dela fraca, mas suplicante. Não faça isso. É perigoso. Eu não quero que nada aconteça a você por minha causa. Eu prefiro morrer do que você correr esse risco. Nathan sentou-se ao lado da cama dela e pegou a mão dela. Ele olhou nos olhos dela, os olhos que ele havia ansiado por 7 longos anos. Eu já te perdi uma vez, Sarah, ele disse, a voz dele profunda e cheia de sentimento. Por 7 anos, eu vivi no inferno, sem saber onde você estava, sem saber se você estava sequer viva. Por 7 anos, eu me puni por não conseguir te proteger. Agora que eu te encontrei, eu não vou te perder novamente. Mesmo que eu tenha que trocar qualquer coisa por isso, um rim não é nada comparado a ver você viver. Sarah soluçou, apertando a mão de Nathan. Ele se inclinou e beijou a testa dela gentilmente. Tudo vai ficar bem, ele sussurrou. Apenas durma. Quando você acordar, começaremos do zero. Eu prometo. Então Nathan se levantou e saiu do quarto. Ele seguiu os médicos para a área de preparação cirúrgica sem olhar para trás uma vez. Dentro dele não havia medo, apenas resolução. Ele salvaria Sarah, não importa o preço que tivesse que pagar. A cirurgia começou à meia-noite. As luzes na sala de cirurgia brilhavam intensamente e médicos e enfermeiras em uniformes cirúrgicos verdes moviam-se rapidamente, preparando tudo para uma grande operação que duraria horas. Nathan jazia na mesa de operação, os olhos fixos no teto enquanto a anestesia começava a fazer efeito. O último pensamento na mente dele era a imagem de Sarah e Ethan, a família dele, as pessoas que ele protegeria a qualquer custo. Fora da sala de cirurgia na área de espera, Grace e Ethan sentaram-se em um banco branco. O quarto estava tão quieto que parecia sufocante. Luzes fluorescentes brilhavam com um brilho clínico frio. O tic-tac do relógio de parede soava constante e implacável, como se os lembrasse de cada segundo que se esvaía. Grace segurou a mão de Ethan firmemente, os dedos deles entrelaçados como se procurassem conforto. Ela fechou os olhos e orou silenciosamente para que a cirurgia fosse bem-sucedida. Ela não pertencia a nenhuma fé,
Mas em momentos como este, ela acreditava que algum poder superior devia estar ouvindo. Por favor, salve-os. Por favor, deixe-os viver. Derek estava de guarda logo do lado de fora da porta da sala de espera. Ele era o braço direito de Nathan, o homem mais leal do império subterrâneo que Nathan havia construído. O telefone no bolso dele tocou de novo e de novo. O trabalho ainda esperava. O império ainda estava funcionando. Havia centenas de coisas que precisavam da decisão de Nathan. Mas Derek não atendeu. Ele apenas ficou ali, os olhos fixos nas portas da sala de cirurgia, esperando se algo acontecesse com o chefe dele. Ele não sabia o que faria. Nathan não era apenas o chefe de Derek. Ele era o homem que havia salvado a vida de Derek. O homem que lhe havia dado uma nova vida. O homem que Derek morreria para proteger. O tempo se arrastou, lento e pesado. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. A sala de espera permaneceu silenciosa como pedra. Grace não conseguia dormir. Ethan também não conseguia dormir. O menino sentou-se encolhido perto de Grace, os olhos dele fixos na porta da sala de cirurgia. Depois de horas de silêncio, Ethan de repente perguntou, a voz dele pequena e cheia de preocupação. Senhorita Grace, minha mãe vai ficar bem. E aquele homem também, ele vai ficar bem. Grace virou-se para ele. Os olhos de Ethan estavam vermelhos de falta de sono e medo. Ela o puxou para os braços e gentilmente alisou o cabelo bagunçado dele. Sua mãe vai ficar bem, ela disse, lutando para manter a voz firme. E ele também vai ficar bem. Nós temos que acreditar nisso, Ethan. Nós temos que acreditar que tudo vai dar certo. Ethan assentiu e apertou o rosto no peito de Grace. Ele não chorou. Ele estava em silêncio, mas o corpo inteiro dele tremia. Ele estava com medo. Medo de perder a mãe. Medo de que o homem estranho também pudesse se machucar. Embora ele não entendesse por que aquele homem estava ajudando a mãe dele, ele estava grato. Grato além das palavras. E então, finalmente, depois de quase 6 horas, as portas da sala de cirurgia se abriram. Dr. Harrison saiu ainda de uniforme cirúrgico, o rosto exausto, mas os olhos brilhantes. Grace pulou de pé, o coração dela batendo forte. Ethan também se levantou, segurando a mão dela firmemente. Derek se aproximou, esperando. Dr. Harrison olhou para eles, então deu um pequeno sorriso. A cirurgia foi bem sucedida, ele disse alívio na voz. Sarah recebeu o novo rim. O corpo dela está respondendo bem e o Sr. Cross está se recuperando na unidade pós-operatória. Ambos estão estáveis. Grace sentiu as pernas dela quase cederem. Ela envolveu Ethan em um abraço feroz, lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Ethan levantou a cabeça e olhou para ela, os olhos arregalados. Minha mãe vai viver, senhorita Grace? Ele perguntou, a voz dele tremendo como se ele não pudesse acreditar completamente no que havia ouvido. Grace assentiu, sorrindo através das lágrimas. Sim, querido. Sua mãe vai viver. Ela vai melhorar. Ethan desabou chorando. Não de tristeza, mas de alegria, de alívio, da sensação de que, finalmente, os céus haviam mostrado misericórdia para os dois. A mãe dele viveria. A mãe dele não o deixaria mais sozinho. Após a cirurgia, Nathan foi transferido para uma sala de recuperação privada. O quarto era espaçoso e silencioso, preenchido com equipamentos médicos modernos, que monitoravam cada um dos seus sinais vitais. Nathan jazia na cama, o corpo dele exausto após uma grande operação que durara horas. A incisão ao longo do lado dele ainda pulsava de dor. A medicação deixava os pensamentos dele lentos e nebulosos, mas ele não se importava consigo mesmo. O primeiro pensamento que veio quando ele acordou foi Sarah. Ela estava bem, a cirurgia havia funcionado. Ele queria se levantar, queria ir ao quarto dela, mas o corpo dele não permitia. Tudo o que ele podia fazer era deitar ali e esperar por notícias. A porta abriu-se. Derek entrou, o rosto dele tenso, os olhos cheios de preocupação.
Nathan soube instantaneamente que algo estava errado. Ele conhecia Derek tempo suficiente para entender que seu braço direito nunca parecia preocupado, a menos que o problema fosse sério. Derek veio para a beira da cama de Nathan, a voz dele baixa. Chefe, nós temos problemas. Victor Salazar sabe. Nathan abriu os olhos e olhou diretamente para Derek. Sabe o quê? Derek engoliu em seco como se estivesse se preparando para entregar más notícias. Ele sabe sobre a mulher e a criança. Ele sabe que eles importam para você. Ao som do nome Victor Salazar, Nathan sentiu o sangue dele começar a ferver. Era o nome que ele mais odiava no mundo. Pertencia ao seu inimigo mortal. Pertencia ao diabo que o havia atormentado por 3 anos no inferno, 7 anos antes, quando Nathan ainda estava construindo seu império. Victor Salazar havia sido o chefe mais poderoso de Chicago. Ele controlava a maior parte do submundo, do contrabando ao jogo, de esquemas de proteção à agiotagem. Nathan era um novato em ascensão, então, tentando esculpir território próprio. Victor via Nathan como uma ameaça que precisava ser eliminada. Ele ordenou o sequestro de Nathan, o trancou em uma cela escura subterrânea e o torturou por 3 anos. Victor queria que Nathan se submetesse, queria que ele entregasse tudo o que sabia sobre sua rede, queria que ele se ajoelhasse e implorasse por sua vida. Mas Nathan nunca se submeteu. Mesmo quando ele foi espancado, mesmo quando ele foi faminto, mesmo quando ele foi torturado das maneiras mais brutais imagináveis, ele nunca entregou uma única palavra. Ele aguentou, ele esperou, e no final, depois de 3 anos, ele encontrou uma chance de escapar. Quando Nathan escapou da prisão de Victor, ele não era mais o jovem que costumava ser. Ele se tornou mais frio, mais implacável, mais forte. Ele reconstruiu seu império das cinzas, reuniu os homens mais leais ao redor dele e, passo a passo, tomou o território de Victor. Agora Nathan Cross era o chefe mais poderoso de Chicago, e Victor Salazar era apenas uma sombra do que ele havia sido, despojado da maior parte de seu poder, vivendo de ódio e da fome por vingança. Nathan olhou para Derek, a voz dele como gelo. Onde os homens dele foram vistos? Derek respondeu imediatamente. Perto deste hospital. Nós avistamos pelo menos 5 observando a área. Ele está planejando algo. Nathan forçou-se a sentar, apesar da dor, rasgando a incisão dele. O rosto dele era duro como pedra, os olhos afiados como lâminas. Quantos homens nós temos aqui? Derek respondeu. 20. Nós estamos trazendo mais. Nathan deu a ordem sem hesitação. Dobre os guardas ao redor do quarto de Sarah. Ninguém chega a menos de 30 metros de Sarah e Ethan sem minha permissão. Qualquer um suspeito, agarre-os imediatamente. Derek assentiu. Sim, chefe. Ele virou e apressou-se para cumprir a ordem. Nathan deitou-se de volta na cama, mas a mente dele não parava de mover-se. Victor Salazar, aquele bastardo, estava de volta. Ele sabia sobre Sarah e Ethan. Ele sabia que eles eram a fraqueza de Nathan, e ele não deixaria essa chance passar. A mão de Nathan cerrou-se em um punho. Ele havia perdido Sarah uma vez por causa de Victor. Ele não deixaria acontecer novamente. Mesmo que ele tivesse que matá-los um por um, ele protegeria sua família. Naquela noite, no quarto de hospital de Sarah, Grace sentou-se na cadeira ao lado da cama. Ethan estava encolhido no colo dela, dormindo de exaustão. Sarah estava dormindo também. A respiração dela mais estável do que antes. Tudo parecia pacífico, mas Grace sentiu que algo estava errado. De repente, ela ouviu barulhos lá fora. Passos rápidos, vozes urgentes em rádios, portas abrindo e fechando repetidamente. Grace gentilmente acomodou Ethan na cadeira, então foi até a janela. Ela olhou para fora e o coração dela pareceu parar. Lá no pátio do hospital, figuras escuras moviam-se rapidamente, homens de ternos pretos, rádios nas mãos, correndo para lá e para cá. Eles se postaram em cada canto, em cada entrada.
Parecia que estavam se preparando para uma batalha. Grace puxou Ethan para perto, o medo apertando os braços dela. Ela não entendia o que estava acontecendo. Por que havia tantos homens? Algo perigoso estava vindo. A porta do quarto abriu-se. Grace assustou-se e segurou Ethan mais apertado. Mas foi Derek quem entrou. Ele olhou para Grace com um olhar tranquilizador. Não se preocupe, ele disse. A voz dele calma. Ninguém pode tocar em você ou no menino. Essas são as ordens do meu chefe. Nós vamos proteger você. Grace olhou para Derek, então voltou a olhar pela janela, onde as figuras escuras ainda se moviam. Ela não entendia tudo o que estava acontecendo, mas ela sabia de uma coisa. O homem chamado Nathan Cross, mesmo depois de uma grande cirurgia, ainda os estava protegendo, e isso a fez sentir-se um pouco mais segura. Na manhã seguinte, Nathan recebeu uma mensagem. O telefone dele vibrou e a tela acendeu com uma única linha de um número desconhecido. O poderoso Nathan Cross tem uma fraqueza agora. Que fofo. Nathan leu, o rosto dele não entregando nada. Mas por dentro, a fúria irrompeu como fogo. Victor Salazar. Aquele bastardo ousou ameaçar sua família. Ele convocou Derek ao quarto. Quando seu braço direito entrou, Nathan disse apenas uma frase. Leve-me a ele. Derek congelou, não acreditando no que ouvira. Chefe, você acabou de fazer uma cirurgia. Você não pode sair. O médico disse, você precisa descansar por pelo menos 2 semanas. Se você tentar se mover agora, a ferida pode rasgar, pode infeccionar, pode ser fatal. Nathan o interrompeu, a voz dele como gelo. Eu disse, leve-me a ele agora mesmo. Derek olhou para o chefe e soube que não havia como mudar essa decisão. Ele assentiu e virou-se para fazer os preparativos. 15 minutos depois, Nathan saiu do hospital. Cada passo era agonia, a incisão no lado dele parecendo que ia se abrir, mas o rosto dele permaneceu frio, não revelando um traço de fraqueza. Ele subiu em um SUV preto. Derek dirigiu e o comboio começou a se mover. Eles chegaram a um armazém abandonado nos arredores da cidade. Este era território neutro, um lugar que gangues frequentemente usavam para se encontrar para negociações. Nathan sabia que Victor estaria ali. Ele havia enviado a mensagem para provocá-lo e Nathan tinha vindo para responder. Quando os veículos pararam, Nathan abriu a porta e saiu. Derek moveu-se para seguir, mas Nathan levantou uma mão para detê-lo. Fique aqui, eu vou sozinho. Derek queria protestar, mas os olhos de Nathan o silenciaram. Nathan entrou no armazém sozinho. Não carregando nenhuma arma, ele se moveu lentamente, cada passo firme, mesmo quando o corpo dele gritava de dor. Ele não deixaria ninguém ver fraqueza, especialmente não seu inimigo. Dentro do armazém, Victor Salazar já estava esperando. Ele sentou em uma cadeira velha, cercado por 10 homens armados, todos eles segurando armas prontas. Quando ele viu Nathan entrar, a boca de Victor se curvou em um sorriso vicioso. Você parece fraco, Nathan, Victor disse, o tom dele zombeteiro. A cirurgia não correu bem? Eu ouvi dizer que você doou um rim para alguma mulher. Que comovente. Nathan não respondeu. Ele simplesmente ficou ali, olhando direto nos olhos de Victor, frio, afiado, sem um pingo de medo. O silêncio dele irritou Victor. Victor se levantou e se aproximou. Você enviou homens para observar minha família. Nathan finalmente disse, a voz dele baixa e ameaçadora. Victor riu alto. Família? Então, é verdade. O sangue frio Nathan Cross finalmente tem uma mulher e uma criança. Quem teria pensado? Um homem que mata sem piscar e agora ele é mole. Nathan deu mais um passo em direção a Victor, o olhar dele como se pudesse queimar o inimigo em cinzas. Toque neles e eu vou queimar tudo o que você tem em pó. Victor bufou, sem parecer com medo. Você não tem o direito de me ameaçar, Nathan. Olhe para você. Você mal consegue ficar em pé. 10 armas estão apontadas para você. O que você acha que pode fazer?
Nathan não respondeu. Ele apenas sorriu. Um sorriso tão frio que era assustador. Então ele disse em uma voz tão calma como se estivesse falando sobre o tempo: "Olhe para fora." Victor franziu a testa e sinalizou para um de seus homens verificar. O homem correu para a porta, olhou para fora e o rosto dele ficou pálido. Ele virou-se, a voz tremendo. "Chefe, há pelo menos 50 SUVs lá fora. Centenas de homens, todos armados. Eles cercaram todo o armazém." Victor correu para uma janela e olhou para fora. E ele viu 50 SUVs pretas brilhantes estacionadas em um círculo ao redor do armazém. Centenas de homens de ternos pretos estavam do lado de fora, armas em mãos, prontos para lutar. Este era o exército de Nathan Cross. Este era o verdadeiro poder do maior império subterrâneo de Chicago. O rosto de Victor empalideceu. Ele virou-se para Nathan, e pela primeira vez havia medo nos olhos dele. Nathan se aproximou, a voz dele como gelo. "Enquanto você estava brincando de jogos infantis, eu construí meu império. Eu tenho mais homens que você, mais dinheiro que você, mais poder que você em 100 vezes. Você não é nada, Victor. Você é uma formiga tentando desafiar um elefante." Victor ficou ali em silêncio. Pela primeira vez na vida dele, ele não sabia o que dizer. Nathan virou-se e caminhou em direção à porta. Antes de partir, ele parou sem olhar para trás. "Este é meu único aviso. Da próxima vez, não haverá conversa." Então ele saiu deixando Victor e seus homens ali em medo. Derek estava esperando do lado de fora. Quando ele viu Nathan, ele abriu a porta do carro imediatamente. Nathan subiu e sentou-se no banco de trás. A porta fechou e o comboio começou a se mover, deixando o armazém para trás. No caminho de volta para o hospital, Nathan sentou em silêncio. Por fora, ele ainda parecia frio e forte, mas por dentro ele estava exausto. A incisão ardia com dor brutal. Suor frio escorria pela testa dele. As mãos dele tremiam, mas ele não deixou ninguém ver isso. Quando eles chegaram ao hospital, Nathan saiu e entrou com passos firmes. Mas no momento em que a porta do quarto particular dele fechou atrás dele, ele desabou na cama. Ele ficou ali respirando com dificuldade, sentindo dor, exausto. E ainda assim, os lábios dele se curvaram em um sorriso fraco. A família dele estava segura. Sarah estava segura. Ethan estava seguro. Isso era tudo o que importava. Não importa o preço que ele tivesse que pagar, ele os protegeria. Os dias que se seguiram passaram em paz. Nathan e Sarah permaneceram no hospital, cada um em um quarto particular, recuperando-se lado a lado da grande cirurgia. A saúde de Sarah melhorou notavelmente a cada dia que passava. O novo rim estava funcionando bem, a cor retornando à pele dela. Os olhos dela não estavam mais fundos como antes. Ela podia sentar-se agora. Ela podia comer normalmente. Ela podia sorrir sem que a dor puxasse as bordas do sorriso. Nathan também se recuperou rapidamente. Embora a incisão ainda doesse, o corpo poderoso dele estava curando um pouco mais a cada dia. O médico disse que ele teve sorte de sua condição física ser tão forte porque sair da cama tão cedo poderia ter causado sérias consequências de outra forma. Ethan visitava sua mãe e Nathan todos os dias. O menino era como um pequeno raio de luz derramando-se no quarto do hospital. Ele desenhava para a mãe rabiscos infantis de uma casa, árvores e 3 pessoas de mãos dadas. Ele contava a Nathan o que via no hospital, sobre enfermeiras gentis, sobre a boa comida que a senhorita Grace trazia. Nathan sentava e ouvia, a frieza nos olhos dele suavizando cada vez que ele olhava para o menino. Este era o filho dele, o sangue dele, a criança que ele nunca soubera que existia por 6 anos. Uma noite, depois que Ethan havia adormecido no quarto de Grace, Sarah pediu para ver Nathan. Uma enfermeira a trouxe em uma cadeira de rodas para o quarto dele. Eles sentaram-se um de frente para o outro perto da janela, as luzes da cidade cintilando à distância. Sarah olhou para Nathan, os olhos dela cheios de perguntas que nunca haviam sido respondidas.
Quem é você, Nathan? Ela perguntou, a voz dela gentil, mas firme. Quem é você realmente? Por que você tem tantas pessoas te protegendo? Por que todo mundo tem medo de você? O que você tem feito nos últimos 7 anos? Nathan ficou em silêncio por um longo tempo. Ele olhou pela janela para a noite escura e densa de Chicago. Então ele começou a falar. A voz dele baixa e lenta. Eu sou um chefe da máfia, Sarah. Eu controlo a maior parte do submundo nesta cidade. Drogas, armas, jogos de azar, proteção, está tudo em minhas mãos. As pessoas me chamam de Nathan Cross. E esse nome faz toda Chicago tremer. Sarah ouviu sem falar, sem choque, sem nojo. Ela simplesmente ficou quieta, esperando que ele continuasse. Nathan continuou. 7 anos atrás, quando eu te conheci, eu era apenas um novato. Eu estava tentando construir meu próprio poder. E Victor Salazar era meu maior inimigo. Ele me sequestrou, me manteve por 3 anos no inferno. Eu fui torturado, faminto, espancado todos os dias. Ele queria que eu me submetesse, mas eu nunca me rendi. No final, eu encontrei uma saída. Nathan fez uma pausa e respirou fundo. Quando eu saí, eu não era mais o mesmo homem. Eu me tornei mais frio, mais implacável. Eu construí meu império das cinzas, reuni os homens mais leais e peguei tudo o que Victor uma vez teve. Eu me tornei o chefe mais poderoso de Chicago. Mas durante todos esses anos eu nunca parei de te procurar. Eu procurei em todo lugar, mas você havia desaparecido. Outra pessoa morava no apartamento antigo. A padaria estava fechada. Ninguém sabia onde você tinha ido. Eu pensei que você tinha deixado a cidade. Ou pior, a voz de Nathan engrossou. Eu tinha tudo, Sarah. Poder, dinheiro, o medo das pessoas. Mas por 7 anos, eu não tive nada que realmente importasse. Não até agora. Não até que eu encontrei você e Ethan. Sarah olhou para Nathan, lágrimas escorrendo silenciosamente pelas bochechas dela. Ela estendeu a mão e pegou a dele, a mão que havia matado, que havia dado ordens de destruição, agora tremendo na dela. Eu não me importo quem você é, Nathan. Ela disse, a voz dela suave, mas certa. Eu não me importo com o que você fez. Eu só me importo com uma coisa. Você voltou. Você nos encontrou. Isso é tudo o que eu preciso saber. Nathan olhou para Sarah, os olhos dele molhados. Pela primeira vez em 7 anos, ele se sentiu aceito. Não por poder, não por medo, mas pelo homem que ele realmente era. Eles sentaram ali de mãos dadas, observando a noite de Chicago. Não eram necessárias mais palavras, estar juntos era o suficiente. Depois de quase 3 semanas no hospital, Nathan e Sarah finalmente tiveram alta. Dr. Harrison realizou um último exame e confirmou que ambos haviam se recuperado bem. O novo rim de Sarah estava funcionando perfeitamente e o corpo dela havia recuperado sua força. A ferida de Nathan também havia curado, a saúde dele quase totalmente restaurada. Quando Sarah saiu do hospital, ela mal podia acreditar que estava caminhando com os próprios pés. Nos últimos 2 anos, ela quase não conseguira ficar em pé, não conseguira se mover, confinada a deitar-se imóvel e esperar para morrer. Agora ela estava andando, ela estava respirando ar puro, ela estava vendo a luz do sol novamente. Tudo isso era por causa de Nathan, o homem que lhe havia dado uma segunda vida. Um comboio de SUVs pretas brilhantes já esperava do lado de fora. Nathan ajudou Sarah a entrar no veículo e eles começaram a se mover. O comboio deixou o hospital, viajou pelas ruas de Chicago e seguiu para o norte. Quanto mais eles iam, mais a paisagem mudava. De bairros comuns, eles entraram em áreas ricas onde grandes mansões se escondiam atrás de cercas altas e árvores densas. Finalmente, o comboio parou diante de um enorme portão de ferro. O portão abriu-se lentamente e a boca de Sarah caiu ao que ela viu além dele. Uma mansão imponente, maior do que qualquer casa que ela já tinha visto. Vastos terrenos com gramados verdes exuberantes
e canteiros de flores brilhantes. Uma fonte de mármore no centro da entrada, e a casa principal, um castelo de 3 andares em estilo europeu clássico, imponente e magnífico. Em todos os lugares da propriedade, homens de ternos pretos estavam de guarda. No portão, no quintal, nas varandas, em cada canto onde os olhos podiam alcançar. Essa não era apenas uma casa. Era uma fortaleza sob proteção estrita. Sarah olhou para Nathan, ainda atordoada. Esta é a sua casa? Nathan assentiu, um sorriso fraco tocando a boca dele. Este é o nosso lar. O carro parou na entrada da frente. Nathan saiu primeiro, então ofereceu a mão para ajudar Sarah a descer. Eles mal haviam pisado nos degraus da frente quando as grandes portas se abriram. Uma pequena figura saiu disparada como uma bala. Mamãe! Ethan correu direto para os braços de Sarah. O menino agarrou-a e soluçou. Mamãe, você pode andar agora. Você está melhor. Eu senti tanto a sua falta. Sarah ajoelhou-se e o abraçou apertado. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Sim, querido. Eu posso andar agora. Eu estou melhor. Eu nunca mais vou te deixar. Eles se abraçaram por um longo tempo, mãe e filho chorando de felicidade. Grace ficou na porta observando, os próprios olhos dela brilhando com lágrimas. Ela havia cuidado de Ethan todo o tempo em que Sarah esteve no hospital, e ela o amava como seu próprio filho. Agora, vendo-os reunidos, ela sentiu uma alegria profunda e transbordante. Nathan ficou por perto, observando em silêncio. Ele olhou para Sarah e Ethan, emoção o preenchendo. Esta era a família dele, a mulher que ele amava e a criança que ele nunca soubera que existia. Agora eles estavam aqui dentro de sua casa, seguros e felizes. Depois que a emoção acalmou, Sarah levantou-se. Ela olhou para Ethan, então para Nathan. Ela sabia que era hora de falar a verdade. Segurando a mão de Ethan, ela o levou para dentro. Eles sentaram-se no sofá na vasta sala de estar. Nathan sentou-se em frente a eles. Grace estava no canto, observando em silêncio. Ethan, eu tenho algo que preciso te contar. Sarah começou, a voz dela gentil, mas séria. Olhe para Nathan aqui. Ele é quem me salvou. Ele me deu o rim dele para que eu pudesse viver. Ethan assentiu, olhando para Nathan com olhos gratos. Eu sei. Muito obrigado. Sarah respirou fundo, então continuou. Mas há mais uma coisa que eu tenho que te contar. Nathan não é apenas o homem que me salvou. Ele é alguém muito especial para você. Ethan inclinou a cabeça sem entender. Especial como? Sarah olhou para ele, os olhos dela cheios de amor e emoção. Ethan, Nathan é seu pai. O quarto caiu em silêncio. Ethan sentou-se ali, os olhos arregalados, a boca aberta. Ele olhou para Sarah, então para Nathan, então de volta para Sarah. Ele não podia acreditar no que acabara de ouvir. Meu pai, o menino sussurrou, a voz dele tremendo. Ele é realmente meu pai, mamãe. Nathan levantou-se e caminhou até Ethan. Ele ajoelhou-se em frente ao menino até ficar no nível dos olhos do filho. Os olhos dele, os olhos que antes haviam sido frios e afiados, eram gentis agora, cheios de amor. Isso mesmo, Ethan. Nathan disse, a voz dele embargada. Eu sou seu pai. Eu sinto muito por não ter estado lá para você nestes últimos 6 anos. Eu sinto muito por não saber que você existia. Mas eu te prometo, de hoje em diante, eu sempre estarei aqui. Eu nunca mais vou deixar você e sua mãe. Ninguém será capaz de machucar você ou sua mãe. Eu vou proteger vocês dois com toda a minha vida. Ethan encarou Nathan, os olhos dele avermelhados de lágrimas. Por 6 anos, ele sempre se perguntara quem era o pai dele. Por que ele não tinha um pai como outras crianças? Porque a mãe dele sempre parecia triste sempre que ele perguntava sobre o pai. Agora ele tinha uma resposta. O pai dele estava ali bem na frente dele. O homem que havia salvado a mãe dele. O homem que havia dado vida à mãe dele.
Ethan ficou quieto por um longo momento. Então o menino sorriu lentamente. Um sorriso puro e inocente, cheio de felicidade. Sim, pai, ele disse, a voz pequena, mas sincera. Estou tão feliz por ter um pai. Nathan não pôde mais se conter. Ele puxou Ethan para os braços e o segurou apertado. Lágrimas escorreram pelo rosto dele. Pela primeira vez em 7 anos, Nathan Cross, o chefe da máfia mais temido de Chicago, chorou não de dor, não de raiva, mas de felicidade. Sarah observou o pai e filho se abraçando e as lágrimas dela também caíram. Grace estava no canto, chorando sem som. Era um momento que ela sabia que nunca esqueceria. O momento em que uma família se reunia após 7 anos separados, o momento em que o amor conquistava tudo. Poucos dias depois que a família foi reunida, Nathan pediu a Grace para vir ao escritório dele para uma conversa particular. O quarto era expansivo, com estantes do chão ao teto, uma mesa de carvalho e janelas altas que davam para um exuberante jardim verde. Grace entrou, um pouco inquieta, sem saber o que Nathan queria dizer. Ela estivera nesta mansão por semanas, cuidando de Ethan, enquanto Sarah estava no hospital. Agora que tudo havia se acalmado, ela pensou que talvez fosse hora de ela partir, de retornar à sua vida comum, ao seu pequeno restaurante. Nathan estava perto da janela com as costas para ela. Quando ele ouviu os passos dela, ele se virou. Os olhos dele não eram mais frios como haviam sido na primeira vez que ela o conheceu. Em vez disso, o olhar dele era quente, cheio de gratidão. Você cuidou do meu filho quando eu não pude, Nathan disse, a voz dele baixa e sincera. Você o salvou. Você salvou Sarah. Eu te devo tudo. Grace balançou a cabeça, de repente tímida, sob os agradecimentos dele. Eu apenas fiz o que qualquer um faria. Eu vi uma criança com fome e a alimentei. Não foi grande coisa. Nathan se aproximou, olhando-a direto nos olhos. Não, nem todo mundo faria isso. Você sabe disso. Ethan implorou em todo lugar antes de te conhecer. Ninguém o ajudou. Ninguém sequer olhou para ele. Apenas você fez. Apenas alguém com um coração como o seu poderia fazer o que você fez. Grace ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Ela não estava acostumada a elogios assim. Toda a vida dela, ela havia estado acostumada a cuidar de si mesma, nunca esperando ajuda ou reconhecimento de ninguém. Nathan sentou-se e gesticulou para Grace sentar-se em frente a ele. Conte-me sobre você, Grace. Quem é você? Como tem sido sua vida? Grace hesitou, então começou a falar. Ela contou a ele que havia sido órfã quando criança, que não sabia quem eram os pais dela. Ela cresceu em um orfanato onde as refeições nunca eram suficientes e o calor nunca era constante. Quando completou 18 anos, ela partiu e entrou no mundo com nada além das próprias mãos. Ela fez todo tipo de trabalho para sobreviver. Lavar pratos em restaurantes, servir mesas em cafés, limpar em hotéis. Qualquer trabalho que trouxesse dinheiro, ela fazia. Ela economizou cada dólar, cada centavo por anos e anos. No final, ela conseguiu economizar o suficiente para abrir um pequeno lugar próprio, olhar a cozinha da Grace. Isso era tudo o que ela tinha. Nathan ouviu sem interromper. Quando Grace terminou, ele perguntou, e sobre seus sonhos? Você tem algum sonho? Grace deu um sorriso triste e olhou para as mãos dela. Eu sempre quis ir para a faculdade, ela disse, a voz dela suave, como se estivesse compartilhando um segredo. Eu quero um diploma, um futuro melhor, mas a mensalidade é muito cara. Eu nunca poderia pagar. É apenas um sonho. Nathan olhou para Grace, os olhos dele brilhando. Sonhos podem se tornar reais, Grace, ele disse, o significado se aprofundando no tom dele. Confie em mim. Grace não entendeu o que ele queria dizer, mas ela não perguntou. Ela estava pronta para sair do escritório. Quando Nathan a chamou depois, amanhã, esteja pronta para ir comigo. Há algo que eu quero te mostrar. Na manhã seguinte, Nathan pegou Grace.
Eles dirigiram por Chicago e chegaram a um prédio de apartamentos de alto padrão no centro da cidade. Nathan conduziu Grace ao elevador até o 15º andar e parou em frente à porta de um apartamento. Ele tirou uma chave, abriu-o, então se afastou para que Grace pudesse ver lá dentro. A boca de Grace caiu aberta. O apartamento era espaçoso e iluminado com grandes janelas de vidro com vista para a cidade. A mobília era moderna e elegante, de um sofá de couro creme a uma mesa de jantar de vidro. A cozinha estava totalmente equipada com eletrodomésticos novinhos em folha. O quarto tinha uma cama grande vestida com lençóis brancos e frescos. "Isto é seu", Nathan disse, colocando a chave na mão de Grace. "Este apartamento é seu. Você não precisa mais morar naquele quarto pequeno e apertado." Grace ficou congelada, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Ela olhou para Nathan, então para o apartamento, então de volta para Nathan. "Eu não posso aceitar isso", ela gaguejou. "É demais. Eu não mereço." Nathan balançou a cabeça. "Você merece isso mais do que qualquer um que eu conheço." Uma semana depois, Nathan levou Grace para sair novamente. Desta vez, eles dirigiram para uma rua movimentada no distrito comercial. O carro parou em frente a um grande prédio com uma fachada de vidro reluzente. Acima dela pendurava uma placa novinha em folha com letras em negrito. "Cozinha da Grace." Grace saiu do carro, olhou para a placa, então olhou para dentro. Era um restaurante de verdade, não o pequeno lugar dela à beira da estrada. Um restaurante polido e sofisticado com dezenas de mesas, uma cozinha moderna e uma equipe uniformizada esperando lá dentro. "Eu contratei pessoas para administrar este restaurante enquanto você está na escola", Nathan disse parado ao lado dela. "Os lucros serão seus. Você só precisa se concentrar na sua educação." Grace virou-se para Nathan, lágrimas já começando a cair. "Isso é real?" ela perguntou, a voz dela tremendo. "Isso não é um sonho, é?" Nathan sorriu, então entregou a Grace um envelope. Ela o abriu e o coração dela pareceu parar. Era uma carta de aceitação de uma das melhores universidades de Chicago. O nome dela estava impresso claramente nela. Grace Turner, estudante do primeiro ano. "Seu futuro está esperando por você, Grace", Nathan disse, a voz dele quente. "Você deu comida ao meu filho quando ele estava com fome. Você lhe deu esperança quando ele estava desesperado. Você salvou minha família. Esta é a maneira como eu te agradeço. Esta é a maneira como eu retribuo sua bondade." Grace não conseguia falar. Ela apenas ficou ali, segurando a carta de aceitação contra o peito, soluçando. Toda a vida dela, ela nunca havia ousado sonhar com coisas assim. Agora o sonho havia se tornado real, e tudo havia começado com um pequeno ato, alimentar uma criança com fome uma única refeição. Algumas semanas depois, quando tudo finalmente se acalmou, Nathan decidiu fazer o que ele havia mantido em seu coração por um longo tempo. Uma noite tranquila na mansão, depois de um caloroso jantar em família, Nathan levou Sarah para o Jardim dos Fundos. Suaves luzes douradas traçavam o caminho de paralelepípedos que levava à fonte. Rosas floresciam em ambos os lados, derramando sua fragrância no ar noturno. Ethan estava brincando lá dentro com Grace, dando privacidade aos dois. Sarah não sabia o que Nathan estava planejando. Ela estava simplesmente saboreando o momento tranquilo ao lado do homem que amava. Eles pararam junto à fonte, o som da água murmurando como uma canção suave. Nathan virou-se para Sarah, os olhos dele cheios de amor e sinceridade. Então, lentamente, ele se ajoelhou. A boca de Sarah caiu aberta, o coração dela tropeçando descontroladamente no peito. Nathan enfiou a mão no paletó e puxou uma pequena caixa de veludo, abrindo-a. Dentro estava um anel de diamante brilhando sob a luz. "Eu já te perdi uma vez", Nathan disse, a voz dele profunda e cheia de sentimento. "Eu não vou cometer esse erro novamente." "Sarah, você quer se casar comigo?" Sarah ficou ali com lágrimas escorrendo pelo rosto dela. 7 anos antes,
Ela havia sonhado com este momento, e então ela havia perdido tudo. Ela havia acreditado que nunca mais seria amada assim. Agora o sonho estava se tornando real na frente dela. Sim, ela disse, a voz dela engasgada. Sim, Nathan, eu aceito. Nathan levantou-se, deslizou o anel no dedo de Sarah e a puxou para os braços dele. Eles se beijaram sob o luar, rodeados por rosas florescendo. De repente, um grito de deleite ecoou atrás deles. Mamãe e papai vão se casar. Ethan veio correndo para o jardim, o rosto dele brilhando. Atrás dele estava Grace, sorrindo de felicidade. O menino estava espiando pela janela o tempo todo. Ethan abraçou os pais e os três ficaram ali abraçados, rindo e chorando ao mesmo tempo. O casamento foi realizado 2 meses depois. Foi uma cerimônia grandiosa e elegante, ainda que discreta por razões de segurança. Apenas as pessoas mais próximas foram convidadas. O local era um resort particular fora da cidade, rigidamente guardado pelos homens de Nathan. Grace foi a dama de honra, vestindo um vestido rosa pastel, parada ao lado de Sarah durante toda a cerimônia. Ethan foi o pajem, vestido em um pequeno terno exatamente como o do pai, caminhando solenemente pelo corredor de tapete vermelho, com uma almofada de veludo segurando as duas alianças. Nathan estava no altar em um terno preto, parecendo mais polido e poderoso do que nunca. Mas quando Sarah apareceu em um vestido de noiva branco puro, os olhos dele continham apenas ternura. Ela parecia um anjo. Eles trocaram votos. Nathan jurou amar, proteger e estimar Sarah pelo resto da vida dele. Sarah jurou permanecer ao lado de Nathan na felicidade e na dificuldade, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separasse. Quando eles trocaram alianças e se beijaram, o salão inteiro aplaudiu. Ethan pulou de alegria. Grace enxugou lágrimas de felicidade. Depois do casamento, quando a primeira noite como marido e mulher havia passado, Nathan sentou-se com Sarah para uma conversa séria. Eu quero levar você e Ethan para o exterior, Nathan disse, a voz dele firme, com resolução. Para algum lugar seguro, algum lugar onde ninguém do meu mundo possa jamais alcançá-los. Sarah olhou para o marido surpresa. E sobre o seu império? Nathan deu um sorriso fraco. Derek vai gerenciar tudo aqui. Eu confio nele, e você e Ethan importam mais do que qualquer império. Eu vivi pelo poder por tempo demais. Agora eu quero viver pela minha família. Sarah pegou a mão de Nathan e assentiu. Ela entendeu que essa decisão não foi fácil para ele, desistir de tudo o que ele havia construído ao longo de 7 anos. No entanto, ele estava disposto a fazê-lo por ela e pelo filho deles. Eles prepararam documentos e organizaram tudo. No dia em que partiram, Grace veio despedir-se deles no aeroporto particular. Ela abraçou Sarah apertadamente, lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Mantenha contato, Grace disse. Eu vou sentir tanto a sua falta e a do Ethan. Sarah assentiu, chorando também. Obrigada, Grace. Obrigada por tudo. Ethan abraçou Grace, não querendo soltar. Senhorita Grace, eu vou sentir sua falta. Grace se abaixou e beijou a testa do menino. Eu também vou sentir sua falta. Estude bastante, ok? Nathan apertou a mão de Grace, gratidão nos olhos dele. Você sempre fará parte desta família, Grace. A qualquer momento que precisar de algo, é só ligar. Então eles embarcaram no jato particular. A porta fechou. Os motores rugiram. O avião levantou voo para o céu azul, levando a família de Nathan para uma nova terra, uma nova vida, um novo futuro. Grace ficou em Chicago e começou um novo capítulo da vida dela. A cozinha da Grace cresceu mais e mais forte, tornando-se um dos lugares mais amados para comer na área. A equipe dela trabalhava duro, clientes enchiam a sala de jantar todos os dias e a receita subia constantemente. Junto com o negócio, Grace também estava frequentando a faculdade. Passo a passo, transformando em realidade
Um sonho que ela uma vez acreditara que nunca seria capaz de alcançar. Uma manhã, Grace estava dentro do próprio e elegante restaurante dela e olhou através da grande janela de vidro. Lá fora, a cidade de Chicago movia-se em seu ritmo constante, pessoas fluindo em ambas as direções. Ela olhou para a calçada, onde uma pequena cadeira de madeira estava sentada logo do lado de fora do restaurante e ela lembrou. Ela lembrou-se do menininho magro em roupas velhas e rasgadas, sentado sozinho naquela cadeira. Ela lembrou-se daqueles olhos claros, esperança e desespero entrelaçados neles. Ela lembrou-se da pergunta suave que ele havia feito a ela. Eu poderia, por favor, ter outra porção para levar para minha mãe? Grace sorriu, os olhos dela enchendo-se de lágrimas. Ela sussurrou para si mesma. Tudo o que é preciso é um pequeno ato de bondade. Apenas isso e tudo pode mudar. Esta história nos lembra de algo profundamente importante. Um pequeno ato de bondade pode mudar uma vida inteira. Um momento de amor pode salvar um coração despedaçado. E uma mão amiga pode tirar uma família do sofrimento para a felicidade. Grace nunca soube que alimentar uma criança com fome uma única refeição abriria a porta para milagres. Mas esse é o poder da bondade. Ela nunca desaparece. Ela sempre encontra seu caminho de volta. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas ela voltará com bênçãos além da imaginação. Se esta história tocou seu coração, por favor, clique no botão curtir e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder histórias emocionantes todos os dias. Como esta história fez você se sentir? Ela lembrou você de algo na vida real? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Nós realmente queremos saber o que está em seu coração. Obrigado por assistir. Desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e dias cheios de paz e felicidade. Adeus e veremos você no próximo vídeo.